Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais um vídeo de suporte para a disciplina ELT 090, no Laboratório de Eletrônica 2 do curso de Engenharia Elétrica da UFMG, né? E a gente está discutindo amplificadores operacionais aplicados a áudio, né? Um amplificador de áudio. A gente começou as nossas análises apresentando um amplificador básico, que é o amplificador a partir do qual a gente vai evoluir para a topologia final do nosso amplificador de áudio, né? E o nosso objetivo ao longo dessa série de aulas é melhorar o desempenho desse amplificador, que já foi analisado em aulas anteriores, né? E hoje a gente vai focar no estágio de entrada, né? No estágio diferencial de entrada desse amplificador, que é um estágio muito importante, tentando melhorar algumas figuras de mérito. Beleza? Então é importante primeiro a gente delinear qual que é o circuito que compõe o estágio de entrada desse amplificador e listar quais são os parâmetros do amplificador operacional que são mais diretamente afetados por esse estágio. Beleza? Então, primeiramente, né, listando quais são os parâmetros do amplificador operacional que são afetados pelo estágio de entrada, a gente pode citar o seguinte. Talvez o mais óbvio, né, a resistência de entrada, uma vez que o estágio vai estar conectado tanto na entrada de sinal quanto no ponto de realimentação negativa. Então ele vai delimitar a resistência de entrada diferencial e de modo comum desse circuito. Outro ponto importante é que ele obviamente vai afetar o ganho diferencial e também o ganho de modo comum. Mesmo que ele não seja o elemento que é mais significativo para o ganho global do amplificador. Mas ele, obviamente, como sendo um amplificador de entrada, ele tem influência no ganho. Outra coisa é que ele tem uma importância muito grande na rejeição de modo comum. A gente viu isso de certa forma na hora que a gente fez a análise desse amplificador, mas a gente vai retomar nessa discussão. Outra coisa que a gente não discutiu na nossa análise primária é que esse estágio também ele é muito importante na rejeição de fonte de alimentação, né? A gente não levantou isso na nossa análise primária, mas a gente vai ver hoje que isso é importante também, beleza? Além disso, uma vez que para o bom funcionamento do par diferencial tem que ter um bom casamento dos braços desse par, esse estágio também ele tem uma influência importante no offset, né? Não é o único estágio que atua sobre o offset, né, mas ele tem uma influência importante no offset do amplificador. Outra coisa é que ele também contribui, de certa forma, né, na verdade a interação dele com o estágio seguinte contribui na definição da banda passante, e essa interação também ajuda a definir o slew rate do nosso amplificador. Beleza? Então, de uma forma geral, são esses os principais parâmetros que são influenciados mais diretamente pelo estágio de entrada, né? É lógico que é interessante analisar distorção harmônica e outros elementos como tensão de saturação, etc. Mas esses são os parâmetros que a gente deve buscar principalmente na hora de investigar as modificações que a gente vai sugerir. Beleza? Então, separando aqui, delineando o nosso estágio, o circuito que a gente vai discutir, esse é o estágio diferencial de entrada do amplificador básico. Beleza? Só definindo como ele está agora, a gente vê o seguinte. Primeiramente, ele é polarizado com uma resistência de 3K3, né, ela que vai definir, de certa forma, a corrente de polarização I desse estágio todo, né, o I1, acho que eu chamei assim na nossa análise anterior. A gente já viu que neste caso específico aqui, essa distribuição de corrente não é igualitária, mas nesse momento isso não é tão relevante. Outra coisa, ele é um amplificador com resistência de degeneração de 10 ohms. Essa resistência aqui ela é importante para dar uma melhor linearizada no estágio. Além disso, ela ajuda um pouco no equilíbrio térmico, né? Coisas que a gente já discutiu lá na disciplina de dispositivos e circuitos eletrônicos básicos. A gente também viu que a degeneração ela melhora a linearização do nosso estágio lá na disciplina de circuitos eletrônicos analógicos, que é a disciplina teórica que precede essa nossa matéria aqui, né? A gente também vê que ele tem cargas resistivas, né, não equilibradas, e que a saída do estágio é single-ended, né? A gente já discutiu também lá em circuitos eletrônicos analógicos que uma saída single-ended ela traz algumas desvantagens, como o nível CC, né, que pode afetar um pouco o offset do nosso circuito, né? Ela traz a desvantagem de que o ganho desse estágio em relação ao ganho diferencial do estágio par diferencial é menor, que a resistência de saída do estágio é menor, né, que a rejeição de modo comum é menor, tudo isso é um problema de saídas single-ended.
Mas no final das contas é isso. Nosso amplificador então é um amplificador com polarização por resistência, baseado em amplificadores emissores comum, PNP, com resistência de degeneração e carga resistiva. Beleza? E aí vem a questão, o que a gente pode fazer para melhorar o desempenho dessa topologia, afetando aquela lista de parâmetros que a gente comentou anteriormente. Né? A primeira coisa, talvez mais óbvia, seja a gente não polarizar isso com uma resistência, mas assim para uma fonte de corrente. Ok? O que isso vai trazer? Primeira coisa, quando a gente pensa em substituir a nossa polarização por uma fonte de corrente, I1, né? Obviamente, essa corrente aqui eu não vou tratar ela de forma ideal, né? A gente tem que pensar em topologias para implementar isso depois. O que ela vai trazer principalmente? Primeiro, ela pode trazer, então vou botar um pode bem estressado aqui para a gente lembrar que nem sempre é verdade, ela pode trazer uma corrente ser mais independente da fonte de alimentação. Ok? E que isso é importante? Olha, se eu tenho uma fonte de corrente mais independente da fonte de alimentação, eu vou melhorar a minha rejeição de fonte, ou seja, o PSRR, que é o Power Supply Rejection Ratio. Né? Se a minha polarização não varia tanto com a alimentação, com ruídos presentes na alimentação, isso não vai afetar fortemente o meu circuito. Né? Outra coisa é que é o seguinte, essa fonte de corrente, do ponto de vista de análise CA, ela aparece como tendo uma resistência de saída. Né? E essa resistência de saída, do ponto de vista de análise CA, essa resistência ela substitui a resistência de 3K3. Ficaria um circuito muito semelhante, só com um valor diferente. A questão é, se a gente comparar com a análise que a gente fez em aulas anteriores, do ganho desse circuito em modo comum, né, a gente vai ver que o resistor de 3K3 ele é importante na definição deste ganho. E se a gente aumentar a resistência significativamente, a gente vai também aumentar a rejeição de fonte, porque a gente vai reduzir o ganho de modo comum. Então, uma das coisas que essa substituição pode trazer é melhorar o CMRR. São duas coisas, então, que eu quero fazer com o meu circuito. Né? Eu quero melhorar a rejeição de fonte, eu quero melhorar a rejeição de modo comum. Então, substituir isso por uma fonte corrente é algo interessante. Beleza? Esse é um primeiro ponto. Outro ponto que a gente pode trazer, por exemplo, se eu quiser aumentar a resistência de entrada, né, eu posso focar agora, por exemplo, na resistência de degeneração. Se eu aumentar a resistência de degeneração, o que eu ganho? Eu vou aumentar também a minha resistência de entrada, mas ao mesmo tempo eu vou reduzir o ganho do meu circuito. Vou reduzir muito? Não necessariamente, porque, como eu já disse, o primeiro estágio ele não é dominante em relação ao ganho global do amplificador, mas vou reduzir em alguma coisa esse ganho. Né? Se o meu objetivo é aumentar o ganho, talvez isso tenha que ser ponderado. Né? Mas não acaba por aí. O que eu vou ganhar também? Eu vou ganhar em melhorar a linearidade do estágio. Em teoria, eu vou melhorar um pouco a questão da distorção. Vai ser significante em relação ao global? Tem que ser investigado. Mas é um efeito que eu espero ver. Beleza? Tá. O que mais eu poderia fazer? Então a gente já ponderou mexer na resistência de polarização, já viu o que ela poderia trazer para a gente. A gente já ponderou mexer na resistência de degeneração e também ponderou o que ela pode trazer para a gente. Agora vamos olhar as cargas. Neste caso, as duas cargas aqui podem ser desequilibradas porque minha saída é single-ended. Então, na prática, essa carga aqui tem muito pouca importância para mim porque ela não faz nada. Ela pode ajudar um pouco na questão da saturação do estágio aqui, mas tirando isso, ela não é tão importante assim não. Agora, a gente sabe que saída single-ended de par diferencial tem uma série de desvantagens, apesar de ser simples. E uma possibilidade é trabalhar com cargas ativas. Né? Então, se a gente usar uma carga ativa em vez de usar cargas resistivas, a gente começa a ter uma série de vantagens. Uma vantagem óbvia, né? Eu vou substituir a carga do meu par diferencial de uma resistência de 2K2 por uma resistência que é próxima da resistência de saída de uma fonte de corrente. Ou seja, eu vou aumentar significativamente a resistência de carga desse nó, né? E isso vai me trazer um aumento de ganho. Esse aumento vai ser muito expressivo? Não necessariamente,
porque esse estágio vai acoplar com o segundo estágio do amplificador e eu tenho um paralelo de impedâncias ali que não vai deixar essa resistência equivalente subir demais. Então eu vou ter, sim, um certo incremento no ganho. Então eu vou melhorar ganho. Além disso, a carga ativa ela proporciona um certo equilíbrio do meu par diferencial, né? Isso traz, além do aumento de ganho em si, algumas vantagens que a gente já estudou lá na disciplina de circuitos eletrônicos analógicos, né? Que são basicamente o seguinte: melhora, e aí vou separar daqui, melhora o CMRR, porque agora ruídos de modo comum, ou seja, coisas que vão ser igualmente distribuídas nos meus braços do par diferencial, vão ser rejeitadas pela minha carga. Então, mesmo tendo uma saída single-ended, essa questão é melhorada. Então, eu vou melhorar o CMRR, que é algo muito positivo. Como o ruído de fonte ele vem da presença de uma perturbação na alimentação que vai perturbar a minha corrente de polarização, né, independente se é feita por uma fonte corrente ou não, esse também é um ruído de modo comum, digamos assim, porque ele vai ser distribuído pelos dois braços, né? Como a carga ativa equilibra a distribuição de corrente, é como se esse ruído se distribuísse também igualmente para os dois braços. Logo, ele também será rejeitado, assim como um ruído de modo comum. Então, eu também tenho uma melhora no meu PSRR, beleza? E, por fim, como eu vou equilibrar os dois braços do meu par diferencial, ele também afeta de uma forma positiva o offset. Ficou meio pequeno aqui, né? Então, percebam que a carga ativa ela afeta basicamente uma série grande de parâmetros desse par diferencial. Então, ela melhora ganho, melhora CMRR, melhora PSRR, melhora offset. Não só, ela vai afetar também, uma vez que ela está no ponto que faz o acoplamento com o segundo estágio, que é um ponto onde eu tenho a definição da banda passante, ela vai afetar também, faltou um pouquinho, mas ela vai afetar também a BW, né? Não necessariamente ela vai aumentar a BW, mas no caso ela vai diminuir, porque eu vou ter uma impedância um pouco maior ali, né? E ela vai afetar também um pouco o slew rate, né? Só que no caso específico do slew rate, né, não é tão relevante assim não. O slew rate talvez a gente vale a pena comentar um pouco sobre ele, mas no finalzinho dessa discussão. Vamos nos ater ao que a gente já viu aqui, beleza? Então essas são algumas sugestões de modificações que a gente pode fazer. Ah, eu esqueci de uma importante, que afeta também a resistência de entrada principalmente. Eu posso, por exemplo, substituir meu TBJ por um MOSFET. O que isso vai trazer? O MOSFET vai me dar uma impedância de entrada infinita, né, que é uma coisa interessante, mas vai afetar um pouco banda passante, vai afetar um pouco ganho, né? Lembrando que o MOSFET, em comparação com o TBJ, traz uma piora de ganho, né? Mas é um elemento interessante para se explorar também, né? Então, tendo isso aqui, repetindo, né, a gente tem algumas sugestões de modificação que a gente pode explorar nessa aula, né? E eu vou discutir principalmente na aula, uma vez que substituir para o MOSFET e aumentar a resistência de emissor são modificações bem diretas e bem óbvias, né? O que a gente vai levantar hoje é como que a gente pode definir a polarização por fonte corrente e como que ficaria a polarização com carga ativa, beleza? Então vamos lá. Então vamos falar agora de fontes de corrente para o nosso circuito, beleza? Bom, obviamente a fonte de corrente mais tradicional e mais simples para a gente pensar para polarizar aquele estágio, seria uma fonte de corrente do tipo espelho de corrente, né, que vocês estão muito acostumados de ver, lá, tanto da aula de circuitos eletrônicos básicos, quanto da aula de circuitos eletrônicos analógicos, né? Então a gente tem um circuito aqui com no caso estou fazendo uma polarização com resistores, né, já que nosso circuito é totalmente discreto, isso não é nenhum problema. Então aqui a gente tem uma corrente de polarização IREF, né, onde IREF, neste exemplo de montagem aqui, é basicamente VCC menos a queda de base emissor do transistor Q1 aqui, só dar o nome aos transistores, dividido pela resistência de polarização R aqui. Então VCC menos 0,7,
dividido por R. Esse seria o valor da corrente IREF. E essa saída aqui é a saída que vai polarizar, né, eu chamei lá de 1, né, que vai polarizar o nosso par diferencial. E ela é basicamente IREF sobre 1 mais 2 sobre beta. A gente já discutiu essa distribuição de corrente para o espelho de corrente com o TBJ, né? Não vou entrar em detalhes. Se o beta for grande, a gente pode até desprezar esse termo aqui no denominador e falar que a corrente I1 é igual à corrente REF. Eu acho que para o objetivo dessa disciplina, essa consideração é super tranquila. Beleza? O que a gente sabe sobre essa fonte de corrente? É uma fonte de corrente simples. A gente sabe que a resistência de saída dela é igual à resistência de early do transistor Q2, que é uma resistência relativamente alta, né? Então é isso, uma fonte muito interessante. Qual é o problema que essa fonte pode ter do ponto de vista de operação desse amplificador? Que é uma coisa que a gente não discutiu muito explicitamente, talvez, lá na disciplina teórica. Olha o seguinte, percebam que a corrente de referência ela é determinada pela fonte de alimentação. Por que isso é importante? Porque se eu tiver um ruído nessa fonte de alimentação, imagina que ela tem, por exemplo, um valor médio, 15 volts, e tem um ruído aqui, seja o ruído da retificação, seja o ruído que for, né? Esse ruído também vai ser incorporado nessa minha referência. Então, significa que minha corrente I1 vai ter uma parcela CA I1, que é igual esse meu ruído VCC, botei aqui VCC til, tá? Dividido pela minha resistência, né? Logo, quanto maior a minha resistência, menor essa influência, né? Mas também menor a minha corrente de polarização. Beleza? E aí, esse ruído vai ser alimentado ao meu par diferencial e vai ser amplificado por ele, né? Se eu simplesmente fizer a substituição da minha resistência de 3K3 para uma fonte desse tipo, né? Com uma saída single-ended, isso vai provocar ruído de fonte, né? E a minha rejeição vai ser dependente, basicamente, do meu R. Se, por exemplo, eu mantiver R igual a 3K3, eu não tenho nenhum ganho de rejeição de fonte em relação ao amplificador básico. Então isso pode ser muito negativo. Beleza? Então a primeira coisa é isso. O segundo ponto é que já é uma característica do espelho de corrente tradicional, que é o fato de esses dois transistores Q1 e Q2 não serem iguais. Como a nossa montagem é discreta, isso não vai ser igual mesmo, nem próximo. A gente não tem muito o que fazer para calibrar isso, né? Coisas que a gente poderia fazer no circuito integrado. E aí qual que é o problema disso? O problema é que essa corrente aqui, ó, a corrente de referência, é definida basicamente pelo VCC sobre R, né? Onde, mesmo que esse transistor varie um pouco dos seus parâmetros, essa corrente não varia muito não. Mas a corrente no transistor Q2, a corrente 1, vai depender basicamente da temperatura que esse transistor vai estar. Porque uma vez que essa tensão aqui ela é aproximadamente 0,7, ou seja, ela é fixa, se o transistor Q2 aumentar sua temperatura, o que eu vou encontrar? Só para a gente ter uma análise mais teórica. Então aqui tem o meu I1, que é a corrente que eu quero, né? Estou pensando aqui na minha tensão VBE, genérica do meu circuito. A gente sabe que essa relação de um transistor é basicamente uma exponencial. E eu estou dizendo que eu estou fixando a minha tensão aqui na tensão de VBE do transistor 1. Então, independente da curva, eu vou ter isso, né? A tensão não vai variar. Então, neste caso, a corrente que eu esperaria que aparecesse seria essa corrente 1 aqui. Beleza? Agora, se o transistor esquenta, a característica de um TBJ é fazer o seguinte, essa curva ela vir para a esquerda. Então, para a mesma tensão, eu teria uma corrente I1 maior. Beleza? E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que esse transistor esquente mais, movimento essa curva mais para a direita, e vocês já entenderam o problema, né? Quer dizer que ela vai começar a puxar corrente, até atingir um certo equilíbrio, né? Com uma corrente bem maior. Joia? Então eu não consigo garantir equilíbrio de corrente. Então essa relação aqui, ó,
ela é ilusória. Então o que significa? Essa topologia na prática não é aconselhável porque ela não funciona. A não ser que você garanta que os dois transistores estejam na mesma temperatura, o que é muito difícil de fazer com circuitos discretos. E principalmente com o tipo de transistor que a gente está usando, que são os BCs. Para quem não sabe e que não prestou atenção até agora, o BC tem um encapsulamento TO92, que é mais ou menos isso. Então, como que você faz com que esse encapsulamento esteja na mesma temperatura do outro? Não tem como colocar isso no mesmo dissipador. Tem umas gambiarras que a gente pode fazer, tipo colar esses dois transistores frente a frente, mas não necessariamente funciona muito bem. Beleza? Esse encapsulamento não foi pensado para essa distribuição de calor. Joia? Tá. Então, Thiago, você me apresentou um circuito simples cheio de problema. Então, a gente, na verdade, não tem que pensar nesta fonte. A gente tem que começar a pensar em outras topologias de fonte. E aí a gente vai discutir isso aí. Eu quero saber quais são outras fontes simples que eu posso usar no meu circuito. Né? Tá. Nada te impede de usar as fontes que estão lá no Cedra. Por exemplo, uma sugestão seria usar um espelho de Wilson. O espelho de Wilson ele é mais estável, né? E te daria um aumento de resistência de saída. Não tem nada contra. Mas eu estou tentando focar em espelhos mais simples. Uma sugestão é usar o espelho de Weidler. Então esse é o espelho de Weidler. Se você comparar, ele é bem parecido com o espelho tradicional. A corrente de referência é determinada da mesma forma, só que ele tem agora um R2 aqui. O que esse R2 faz? Primeira coisa, como a gente já discutiu, ele faz com que a corrente I1 seja menor que a corrente RF. Né? Essa relação de quão menor depende do valor da resistência R2. Mas o objetivo aqui não é forçar isso de uma forma muito grande. Né? Eu quero que R2 seja pequeno, de forma que eu não tenha tanta discrepância assim. Mas a ideia principal atrás de usar essa fonte é que agora eu continuo tendo uma tensão aqui próxima de 0,7, né? Só que ela não está mais aplicada sobre a tensão de base emissor do transistor Q2. Ela está aplicada sobre o conjunto VBE2 e a queda de tensão no resistor R2 ali. Né? Significa o seguinte, imagina que eu estou no mesmo cenário. Né? Eu estou polarizado e essa corrente começa a aumentar. Então, a tensão de base emissora aqui diminuiria, fazendo com que a corrente no transistor Q2 aumentasse, como no outro caso. Só que se essa corrente aumentar, a queda de tensão em R2 também aumenta. E com isso, eu vou tentar forçar Q2 a ter uma corrente menor. Perfeito? Então existe, óbvio, existe um valor onde essas compensações funcionam, mas a ideia é que R2 funcione com uma certa realimentação térmica, né? E ele compense esses problemas de descasamento. Né? É difícil você projetar para qual valor de R2 isso acontece. Por quê? Porque se você colocar um R2 muito pequeno, o incremento de tensão provocado na resistência R2 não vai ser suficiente para reduzir a corrente em Q2. Beleza? Então existe um ponto ótimo ali a partir do qual o negócio começa a funcionar. Mas isso é meio difícil de achar em simulação, né? Que você teria que simular aumento de temperatura. Mas é uma coisa interessante, algo que funciona muito bem. A gente já trabalhei com essa resistência em torno de 10 a 100 ohms e funcionou muito bem. Alguma coisa nessa ordem aqui funciona bem. Né? E deixa para os alunos testarem caso eles queiram usar esse tipo de fonte. Quais são as vantagens do espelho de Weidler, então, agora, em relação à fonte de corrente? Já que eu estou objetivando não afetar isso aqui, mas sim ter uma realimentação térmica. Uma vantagem, a resistência de saída é bem maior do que a RO2. Ela é aproximadamente igual a GM2, RO2, R2. Então, mesmo que essa resistência seja de 10 ohms, eu já tenho um ganho significativo da resistência RO. Beleza? Agora, uma questão é que, de novo, a corrente de referência, que vai afetar a corrente de saída, depende do VCC. Então, do ponto de vista de rejeição de fonte, não faz muita diferença não. Vai fazer diferença, como a resistência aumenta significativamente, isso aqui vai afetar muito o CMRR. Beleza?
Então vai aumentar significativamente o RR mais do que o espelho tradicional faria. Beleza? Então, uma fonte agora já mais interessante, né? Como é que eu posso agora, além de ter uma melhora na minha rejeição de modo comum, melhorar também a rejeição de fonte, sem depender de escolha do resistor R? Beleza? Então vamos discutir outros tipos de fonte de corrente. Uma sugestão interessante é uma fonte de corrente assim, igual essa aí. Uma coisa interessante é que eu não preciso usar necessariamente um Zener, eu posso substituir o Zener como uma série de diodos também. O efeito é basicamente o mesmo, tá? Eu só tenho que escolher bem os diodos para ter a tensão que eu queira. Bom, como que esse cara funciona? Primeiro, vocês vão ver que tem um resistor aqui e a corrente que passa, desprezando a corrente de base, tá, gente? Essa corrente que passa nesse ramo é basicamente VCC menos a queda de tensão lá nesse elemento, que pode, no caso aqui é um Zener, dividido por R. Você pode falar que, olha, Thiago, olha só, tem a fonte de tensão aqui. Sim, mas o que determina agora a corrente de saída, que é o que importa, é basicamente essa corrente aqui, de novo, desprezando a corrente de base, né? Então, essa corrente é basicamente a tensão sobre o resistor R2 dividido por ele. E essa tensão aqui, ela é igual a VZ menos a queda de tensão de base emissor desse transistor, que é 0,7, dividido por R2. E como? Mesmo que eu tenha uma perturbação de corrente aqui na polarização do meu Zener, a curva do Zener, né, ela é um pouco bem íngreme, então uma variação, né, aqui é a corrente, aqui é a tensão. Uma variação de corrente aqui não provoca uma variação significativa de tensão. Beleza? Então, quer dizer que essa tensão aqui é mais estável. Isso vai fazer com que a corrente seja menos dependente da fonte de alimentação do que no caso anterior. Então, isso aqui vai fazer com que o PSRR cresça em relação a uma fonte tradicional muito, né? E do ponto de vista do CMRR, olha, se a gente for ver a resistência de saída dessa fonte, ela é aproximadamente também GM2, né, do transistor, vou chamar aqui de Q2, só para ter o mesmo nome, né? GM2, RO2, R2. Então, uma resistência muito grande faz com que o CMRR também seja muito grande, né? Bem interessante esse circuito. Qual que é o problema que ele traz? Obviamente não é só maravilha. É que agora, para esse cara funcionar, a tensão mínima deste circuito passa a ser a tensão VZ, ou algo próximo da tensão VZ. Se eu usar uma tensão VZ muito grande, significa que o meu limite de saturação do meu circuito, né, que é determinado pelas minhas fontes de corrente, vai ficar menor. Beleza? Então, o meu VSAT positivo, né, ele vai cair. Beleza? Lógico, se eu usar, por exemplo, 2 diodos, 3 diodos, eu posso ter esse efeito aqui um pouco minimizado, né? Mas é basicamente isso. É uma fonte bem interessante, bem simples, bem eficaz. Uma outra sugestão um pouco mais complexa, se vocês me permitem, é uma fonte que é muito utilizada em áudio high-end, né? Que é a seguinte, essa fonte aqui. Uma fonte realimentada, interessante porque ela também tem uma questão de estabilidade. A corrente 1, se a gente desprezar a corrente de base, basicamente, né? Ela vem por aqui, de forma que ela é aproximadamente, né, a queda de tensão aqui, que é a queda de tensão base emissor do meu transistor Q1, né? Então tem basicamente 0,7 dividido por R2. Tranquilo? Essa é a definição dessa corrente, né? Para ela funcionar, uma coisa que é importante é que eu tenho que garantir que se não houvesse Q1, a corrente que passaria em R2 seria muito maior do que a corrente que eu quero definitivamente passando por ele, né? Então isso aí funciona como se fosse um limitador de corrente, um foldback, beleza? Mas só para simplificar a vida, eu gosto de usar R em torno de 10K. Funciona bem, não precisa, e ela não influencia muito o desempenho da fonte, então eu usaria nessa ordem aqui, beleza? Só para simplificar para os alunos. Então essa fonte é muito interessante, é uma fonte que tem uma corrente muito estável, né?
e a resistência de saída dela é muito grande. Eu vou deixar para os alunos a análise dessa fonte de corrente, uma análise bem interessante, mas é uma resistência que é muito maior, né, do que RO. Então essa fonte também tem um CMRR bem elevado, ela provoca um PSRR também bem elevado, porque ela não depende tanto da fonte de alimentação, né? E do ponto de vista de saturação, essa saturação agora, o VSAT, ela é menor do que este caso aqui, anterior, beleza? Então é uma fonte interessante, dá para fazer espelho com ela também, só tem que tomar alguns cuidados, né? Então a gente tem aqui basicamente 3 sugestões para os alunos, né? A fonte de Weidler, a fonte usando Zener ou séries de diodos para polarizar e essa fonte de realimentação aí, né, para vocês explorarem. O que eu sugiro é que vocês façam estudos comparativos com essas fontes de corrente para ver qual que vai ter melhor desempenho, né, e qual que vocês acham mais interessante para utilizar como parâmetro para a sua análise. Beleza? Agora, seguindo, uma outra sugestão seria a gente modificar o nosso par diferencial colocando uma carga ativa. Então aqui eu vou desenhar um circuito sem fazer a modificação da fonte de corrente primeiro, né? Beleza? E eu vou colocar uma carga ativa. Pronto. Então aqui eu tenho meu Q1, Q2, Q3 e Q4. Né? O que essa carga ativa vai fazer? Ela vai tomar a corrente nesse braço 2 aqui como referência e vai replicar essa corrente aqui no coletor de Q3. Beleza? Como, por princípio, né, isso vai fazer com que a corrente de polarização do circuito se distribua igualmente aqui em cima, né? E, como vocês podem ver, a corrente de referência de Q4 é muito próxima da corrente que passa no transistor Q2, da diferença apenas a questão dos alfas aqui, né, do TBJ. A corrente que entra aqui neste nó, pelo Q1, vai ter mais ou menos a mesma magnitude da corrente em Q3, de forma que a corrente líquida que sai para o próximo estágio, ela é fortemente minimizada em relação a um amplificador com carga resistiva. Esse é o princípio de funcionamento de um par diferencial com carga ativa. Né? A gente sabe que, como o circuito é baseado em TBJ, existe uma carga líquida aqui, uma vez que a distribuição de corrente aqui não é perfeita, né? Mas ela é muito pequenininha. Então, o que eu vou ter aqui de efeito é basicamente um aumento significativo do PSRR, um aumento significativo do CMRR. Por quê? Porque esses dois eventos atuam de forma mais ou menos igual nos dois braços, e como o princípio de funcionamento é minimizar essa corrente de saída aqui para um sistema equilibrado, então ela reduz significativamente esses dois eventos, né, PSRR e CMRR. Né? Eu tenho um aumento de ganho, como a gente já comentou. Por quê? Porque agora, em vez de ter 2 de carga do transistor Q1, eu tenho basicamente uma resistência RO3 aqui, né, em paralelo com a resistência de saída do meu transistor Q1, né, que é a resistência de saída de um emissor comum com resistência de degeneração, que é uma resistência relativamente elevada, e isso vai vir em paralelo com a resistência de entrada do próximo estágio. Então, como eu aumentei significativamente uma dessas resistências, eu vou ter um aumento marginal de ganho. Beleza? Vou afetar a BW, então a BW cai, que não é negativo, porque eu tenho um aumento de ganho para compensar isso. Né? A BW cai por quê? Porque eu aumentei a impedância desse nó, ou seja, o capacitor que determina a banda passante desse circuito está enxergando uma impedância maior, então a banda passante cai. Né? E basicamente é isso. Eu acho uma modificação obrigatória para ser testada nesse tipo de circuito, porque ela basicamente afeta quase todos os elementos. Outra coisa, né? Como eu também equilibro as pontes e minimizo a corrente que vai para o próximo estágio, eu também tenho uma queda significativa do offset. Perfeito? Então, olha só, só essa modificação afeta basicamente todo mundo, todos os parâmetros relevantes do circuito, ela só não mexe na resistência de entrada. Então, é uma modificação que obrigatoriamente deve ser testada na sua avaliação de melhoras de desempenho desse amplificador básico. Beleza? Uma coisa que eu comentei sobre o slew rate, né,
falei que o primeiro estágio tem uma influência muito grande no slew rate, mas nenhum desses parâmetros eu trouxe como algo que vai melhorar ou piorar o slew rate. Por quê? Porque o slew rate ele pode ser definido pelo seguinte evento. Então eu tenho o meu par diferencial, né? E eu vou basicamente dar um degrau como sinal de entrada nesse cara. O que esse degrau vai tentar fazer? Vai tentar deslocar a corrente CA, né? Ou a corrente de polarização, de certa forma também, desse meu circuito. Em vez de ter um sistema que tenha uma distribuição igualitária de corrente entre os dois braços, eu vou querer que essa corrente seja, por exemplo, desviada toda para esse braço, como se fosse algo que caminha mais para a saturação. E aí eu vou ter um aumento da corrente líquida, que vai para o segundo estágio. Agora, o que eu tenho no segundo estágio? No segundo estágio, até agora, eu tenho um emissor comum, né? E eu tenho uma capacitância aqui. Beleza? E daí para frente eu tenho mais coisas, né? Mas não importa. E esse circuito agora só vai transitar, né, quando essa capacitância aqui for carregada, né? Então, quando essa corrente for passada por esse capacitor, isso vai fazer com que a saída efetivamente transite de valor, né? E o slew rate é exatamente isso, é eu pegar a saída do amplificador operacional, né, sendo que eu tenho uma entrada variante, e ver como que ela varia. Só que em vez dela ter um comportamento bem rápido, como um degrau, por limitação desse elemento aqui, o que eu vou enxergar é uma transição mais em rampa, que é exatamente o carregamento de um capacitor para uma fonte de corrente constante, né? E essa inclinação aqui, essa derivada máxima, que a gente chama de slew rate. Beleza? Então, se eu quiser melhorar o slew rate, eu posso atuar no segundo estágio sobre esse capacitor, mas para acelerar isso eu precisaria diminuir a capacitância equivalente ali, e isso pode trazer outros problemas que a gente vai discutir ao longo da nossa abordagem, mas eu posso também mexer na minha corrente. Então, se o slew rate for muito ruim desse amplificador, uma sugestão que eu dou é aumentar a corrente de polarização, né? Se eu fizer isso, com certeza eu vou ter algum ganho de slew rate. Beleza? Então é isso, gente. Sobre as modificações, então, resumindo de novo, eu posso substituir 3K3 por uma fonte de corrente, e aí a gente viu sugestões, né, como o espelho de Weidler, né, o espelho simples não funciona, eu vou estressar isso bem, não funciona na prática, né? Eu tenho uma fonte com Zener, né, Zener ou uma série de diodos, tanto faz, que tem uma polarização mais estável, melhora o PSRR, e tem uma fonte realimentada também, que é talvez a mais estável. Eu sugiro um estudo que compare essas três fontes aqui para avaliar o que cada uma traz de ganho de desempenho para o nosso amplificador e escolher uma delas, né? A gente pode fazer também aumento das resistências de degeneração ou uso de MOSFET para elevar a resistência de entrada, caso a gente queira fazer isso, se a gente achar que tem essa necessidade, né? E algo que eu acho muito interessante de ser testado é usar a carga ativa, né? Lógico, a gente falou sobre carga ativa com espelho de corrente tradicional. Nada te impede, porém, de usar um espelho de Weidler, de usar um espelho de Wilson, de usar um espelho mais complexo ali. O que você vai ganhar? Você vai ganhar impedância de saída, basicamente, né? Agora, você vai acrescentar mais complexidade ao seu estágio. Isso justifica? Não sei. É uma coisa que vocês, alunos, devem discutir e avaliar, né? Para mim, a carga ativa com o espelho de corrente tradicional é interessante, é suficiente, né? Mas nada impede de vocês fazerem mais estudos. Beleza? Então nós temos aqui 3 sugestões, ou 4, né? Dependendo se você olhar isso aqui como uma quarta, para vocês avaliarem o desempenho. Eu não vou estudar isso de forma analítica, nem espero que vocês estudem isso de forma analítica. O que eu espero é que vocês façam essas análises com simulação. Joia? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem interagir comigo e com os outros professores, né? E se vocês acharem que a gente precisa de complementar essa discussão, a gente faz isso ao longo das nossas lives, ok?
Então é isso, um grande abraço, até a próxima aula.